Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fechasse os seus olhos. Eu creio na presença de Jesus aqui desde o início dessa reunião, desde a abertura. Ainda a palavra da abertura está falando com o meu coração. Tu me amas? Você me ama? Eu continuo fazendo essa pergunta para você. Você ama Jesus? Ao ponto de viver com Ele eternamente? Fecha os seus olhos, abraça a sua Bíblia aí. Jesus, sei que você estás aqui, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Aleluia. Jesus. Colocamos diante do Senhor a sua palavra, Senhor. A sua palavra vive em nós.
outro irmão, ame Jesus. Hoje, mais do que ontem. Se entregue a Jesus. Hoje, mais do que ontem. Amém, meus irmãos? Se assenta aí, por favor. Hoje, pois, tem pastel ali na cantina, mas vamos falar da eternidade agora. Amém? Vamos falar da eternidade. Abra comigo os Salmos 90, por favor. Salmo de número 90. Quero esse mês de agosto falar sobre eternidade. Mas hoje eu peço para vocês um pouco de paciência, porque, assim, em algumas anotações minhas eu preciso ler algumas coisas para que eu dê fundamento naquilo que eu vou pregar, talvez hoje e nos próximos dias. Amém? Fala para o irmão, tenha paciência com o pastor aí. Não vai dormir enquanto ele lê. Amém? Se puder sentar aí, o pessoal ali do apoio, pode ficar aí só um, fica à vontade, descanse. E vamos falar da eternidade, irmão. O Salmo 90, verso 2, diz assim, Salmo 90. Sabe quem escreveu o Salmo 90? O filho da Joquebede. Depois que cantaram a música, lançaram a música, eu não vou saber quem era Joquebede, né? Ô, Joquebede. Até a música ninguém sabia quem era Joquebede. Mas está na Bíblia, né? A mãe de Moisés. Não foi Moisés, é a oração de Moisés. Né? Os Salmos tem vários autores, né? Davi, Asaf, alguns filhos de Coré, enfim. E também tem um Salmo de Moisés. E a Bíblia diz aqui no verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém? Antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Amém? Eternidade não é um lugar. Amém? Eternidade não é um lugar que nós vamos. Deus é um dos atributos de Deus é Ele ser eterno. Então, antes de Deus criar o mundo, alguns têm aquelas perguntas, mas quem criou Deus? Deus é eterno. Não tem começo, não tem fim. Eu sou. Quando perguntarem quem você é, Moisés, diga: eu sou. Alguns falam assim: mas esse Deus aí que não se explica, você quer saber dele? Garanta a sua vida eterna. Um dia você vai ter uma eternidade para saber os mínimos detalhes. Amém? Então, antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade eterna, tu és Deus. Deus já existiu. Sempre existiu. Amém? Eu quero ler um outro versículo aqui com você. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Versículo Eclesiastes 3:11. Amém? Eclesiastes fala do tempo, né? Mas o verso 11 diz assim: estamos juntos? Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao
seu tempo. Também pôs no coração do homem, do ser humano, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou ler aqui na King James atualizada. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Alguém já ouviu, já até disse, né, eu já usei muito isso várias vezes no evangelismo, está evangelizando alguém, que todo ser humano tem um vazio aqui dentro. Quem já ouviu essa expressão? Nossa, tem um vazio aí dentro que tem uma pecinha que só escrito assim, Deus, Jesus. Na verdade, essa pecinha não é uma pecinha, porque é muito grande. Ou seja, esse vazio que nós usamos, falamos, que as pessoas têm, na verdade, é um anseio pela eternidade. É um desejo profundo pela eternidade. Ou seja, eu e você podemos realizar muitos sonhos aqui nessa terra, mas mesmo assim você não será realizado. Você pode planejar isso, é louvável, isso é bom, desde que não te afaste de Deus. Você pode planejar, realizar muitos sonhos, muitos desejos, muitas coisas, mas você nunca será completo e nunca será realizado na vida se você não encontrar Jesus e entender. Porque o próprio escritor aqui ele diz que Deus colocou o desejo profundo no coração da eternidade do homem, mas contudo o homem, o ser humano, ele não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, Deus colocou algo dentro de nós tão precioso que nós não conseguimos compreender. E por isso que muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida cristã dizendo assim, eu tenho Jesus, mas eu preciso de mais uma coisa. Às vezes parece que Jesus não preenche. E Ele não vai preencher enquanto Ele não for o único. Porque Ele não divide. A Bíblia diz que Ele não divide glória com ninguém. Mas você é a glória de Deus. Então Ele não divide você com ninguém, nem com você mesmo. Deus, mas é os meus planos, os meus desejos. Coloca os seus planos nas mãos dEle. Ame Ele de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu tenho certeza que Ele vai realizar todos os desejos do seu coração. Mas não inverta a coisa, porque você viveu uma vida louca, você não vai conseguir se realizar. Muitas pessoas correm atrás do vento, como diz o ditado. Tem um versículo na Bíblia, eu não anotei aqui, mas veio aqui agora. Se alguém puder me ajudar e achar. Mas a Bíblia diz assim: aqueles que esperam em Cristo, mais ou menos assim, aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida, são os mais miseráveis de todos. Aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos. Ou seja, se eu vivo aqui nessa terra, somente querendo realizar algo aqui, mas eu não tenho um desejo profundo pela eternidade, pelas coisas de Deus, eu vou sempre, um dia estar postando assim no status, realizado, no outro dia, outro status, uma outra foto, 3 dias depois, dizendo, frustrado. Por quê? Porque o homem, o ser humano, só fica tentando preencher com coisas que nunca vai preencher. Aqui, 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, não viva uma vida de troca com Jesus. Porque tem coisa que não vai ser para você aqui nessa vida, talvez. Mas uma coisa eu te garanto que é para você aqui nessa vida: a eternidade aqui dentro. E agora eu vou num momento um pouquinho mais, que eu preciso ler algumas coisas assim, que eu tinha, que eu pesquisei, e algumas coisas que foi acrescentada aqui por mim, mas só para você entender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Então você já deve ser perguntado o que é eternidade, mas
o que eu posso fazer para conquistar a eternidade? E a Bíblia ensina que a eternidade só existe em Deus, mas que Ele, por sua grande misericórdia, nos agracia com esse benefício de estar para sempre em sua presença, longe de todo mal e toda dor. Amém? Então aqui já é um bom caminho para essa eternidade. Deus, Ele garante a sua presença eterna em mim. Ele já garante que, por mais que eu possa, nessa vida, talvez ter uma dificuldade, talvez aqui nessa vida ter algum problema, talvez aqui nessa vida não ter um membro no meu corpo, mas na eternidade tudo será restaurado. Tudo será como era no Éden. Amém? Então isso aqui que eu quero falar hoje é só um plano de fundo para eu poder pregar sobre a eternidade nos próximos dias. Amém? Então eu quero só fundamentar isso que eu vou falar. A Bíblia, ela mostra que Deus é o nosso Rei eterno. A gente cantou aqui, o Senhor, Ele é o Rei. O Rei é aquele que nos governa. E Ele é um Rei eterno, autoexistente, sem princípio e sem fim. Então, dizer que Deus é eterno é dizer que Deus ele é sem princípio e sem fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, usando as palavras ali gregas para dizer que Ele é o início e o fim. Então aquelas perguntas bobas, ou até idiota, mas quem criou Deus? Às vezes um dia eu falei para o papai assim, ele estava me atentando assim, por que isso, por que aquilo, mas quem criou? Mas eu falei assim, então quem criou Deus? Já que ele falou, foi sua mãe. Sua mãe criou. Sua mãe é inteligente, criou você, vai ter criado Deus também. Sabe aqueles argumentos que vão assim, sabe, irritando você? Aí você fala uma coisa dessa só para terminar a conversa e começar a abrir. Mas são coisas assim, idiotas, que, escuta, olha para mim aqui, que na cabeça do crente não deve ter. Que na cabeça do cristão não deve ter. Porque a Bíblia diz, Ele colocou a eternidade dentro do seu coração, dentro do ser humano. Mas, então, é um bom versículo aqui, Salmo 90, para você apresentar para esse tipo de gente que fica com esses questionamentos. Antes de Deus de criar o mundo, antes de criar as coisas, Deus, Ele era, desde a eternidade e eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Então, aqui nesse Salmo 90 que nós lemos, porque você vai encontrar na Bíblia duas palavras de eternidade diferentes, mas no Antigo Testamento, que significa eternidade no sentido de duração, escuta lá, duração para sempre, eternamente, para todos os tempos. Então essa palavra, ela dá um sentido de contínuo ou sem fim. Então entenda, eternidade não é um lugar. Amém? Avançamos aqui? Eternidade não é um lugar. E no Novo Testamento também é usada essa palavra, já é uma palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas que eternidade significa eterno, no sentido de ser sem começo e sem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, ou que nunca termina. Ou seja, a tua vida, a minha vida com Jesus é só o início de uma eternidade. Amém? De uma eternidade. Então às vezes as pessoas falam assim, o que eu não quero Jesus. Então eu fico pensando assim, se a pessoa não quer Jesus 120 anos, que a Bíblia diz que é o topo, ou 80, 100, o que ela vai fazer uma eternidade com Jesus? E não tem essa ideia do céu, que no céu você vai ficar com um anjo cantando sentado na lua. Não. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Jesus. Sabe essa frase que nós dizemos assim? Às vezes eu digo assim, eu conheço Jesus. Aqui na terra é uma expressão que a gente não imagina na eternidade, a gente não vem dizer essa palavra. Aí eu conheço Jesus. Não, eu vou viver a eternidade conhecendo. Tudo que Ele fez, por que Ele fez. Amém? Então, como entender? Aí vem a confusão na mente. Como que entender algo sem limites? Como diz essa canção que nós cantamos aqui, que Ele seja maior, né, do que aquilo que nós projetamos. Como é que é a frase? Maior de toda a sombra que a gente projetou.
Então a gente projeta Jesus. Não, Jesus ele é assim, cabeludo, olhos verdes. Não, Jesus é assim, Jesus é assado. Não, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Sabe, nós somos muito limitados para dar limites para Jesus. Ele é eterno. Amém? Nós precisamos expandir o pensamento a respeito de Jesus. Então, isso já é um incentivo para você permanecer com Jesus, em conhecê-lo. Porque a vida cristã, um dia alguém me perguntou, e toda vez que alguém me pergunta de novo essa mesma pergunta, eu dou a mesma resposta. Como é que eu faço para mim ficar firme, pastor? Como é que eu faço para mim ficar firme com Jesus, na igreja, enfim? Eu falo assim, permaneça. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, permaneça. O segredo é permanecer. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, aquele que perseverar até o fim, que é a mesma palavra, será salvo. Então alguém que não persevera, não permanece, permaneça, irmão. Permaneça na presença de Jesus. Como? Ele garantiu, estarei com vocês todos os dias. Como? Agora ele dá um espírito. Entenda, no Éden, lembra? No Éden, Deus habitava ali. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus habitava ali naquele lugar. Meu Deus, já estou indo para a pregação do sábado passado. Do sábado que vem, vai embora. Deus habitava no Éden. Sim ou não? Ele não descia lá? Deus habitava ali. Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 3, veio a tragédia. A queda do homem. A queda de Adão e Eva. A tragédia. Se você pegar a sua Bíblia, Gênesis, vai lá comigo lá. Eu já estou mudando tudo aqui, mas vamos lá. Gênesis, primeiro. Você viver na presença de Jesus. Aqui na eternidade. Vai ser tão poderoso que você nunca mais vai querer sair. Gênesis 1, Gênesis 2 fala que Deus criou todas as coisas. E quem governava? Quem que governava? Quem que governava ali o jardim? Hã? Adão. Sim ou não? Então esse conceito, escuta, esse conceito que nós temos de reino de Deus se define governo de Deus. Então o reino de Deus já estava aqui no Gênesis. Adão governava. Amém? Ele que governava. E Deus descia ali para conversar com ele, trocar um zap e conversar. Aconteceu a queda, Gênesis 3. Gênesis 4, o primeiro assassinato, que é a consequência do pecado, consequência da queda. Chegamos ali em Gênesis 5, começa a dar uma esperança, que é a genealogia de Sete, que ali vai sair alguém, porque a humanidade caiu, o pecado invadiu a terra. Aí chegamos em Gênesis 6, quem aparece ali? Quem que aparece em Gênesis 6? Qual o nome dele? Noé. Amém? Então, no Éden era tudo legal, tudo legalzinho. O homem pecou. A terra começou a fazer coisas terríveis. Viver coisas terríveis. Parecido como hoje. Até pior. Hoje até pior. Aí, Deus levanta um homem. Porque ele vê que esse homem chamado Noé, ele andava com Deus. Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Se você ler Gênesis 1 até o Gênesis 8, até o Gênesis 7 ali, você vai ver que Deus está querendo acabar com o que Ele criou. Sim ou não? Está querendo acabar com o que Ele criou. Mas Ele criou para ser eterno, mas Ele está querendo acabar. Aí, mas Ele encontra um homem ali no meio dessa maldade toda, Ele encontra um homem chamado Noé. Aí Ele começa em Noé a restaurar, a querer restaurar. Aí o que Deus fala para Noé? Noé, constrói uma arca. Aí ele constrói a arca. 100 anos.
E ao mesmo tempo que ele estava pregando o barco, a arca, ele também estava pregando para as pessoas. Entendeu? Ele pregava construindo o barco, mas também ele pregava, ó, se arrependam. Ó, Deus vai mandar chuva aí. Deus vai mandar um dilúvio, muita chuva. Os caras falam assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi nada sobre isso. Noé começou a anunciar uma coisa que eles falam assim, isso é loucura. Você está louco? Bebeu? Ele vai beber depois, hein? Depois ele bebe. As pessoas não acreditavam. É parecido como é agora. Por isso que Pedro, 1 Pedro fala que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Viu? Tem uma eternidade para você viver. Viu? Tem uma eternidade para você viver. Tem uma vida eterna com Jesus. Ah, isso é besteira. Talvez pessoas falem isso para você. Mas até o dia que Noé pegou, já que ninguém quer, minha família pelo menos vou garantir. Aí vem aqui para nós também um puxão de orelha. Vamos garantir a nossa família, irmãos. Vamos garantir aquelas pessoas próximas de nós. Aí até chegou o dia que Noé entrou na arca. E ele ficou, a porta da arca ficou aberta por 7 dias. Esperando a chuva vir. Até o dia que Deus fechou a porta. Então, Jesus é a porta aberta. Jesus é essa arca que vai nos proteger do fim que virá. Dessa destruição, por quê? Porque Deus vai fazer de novo. Vai acontecer novamente o que aconteceu aqui em Gênesis 6. Só que agora não será mais por água, porque Gênesis 8, Gênesis 9, Deus faz um pacto com Noé, uma aliança, e diz que eu não ia, nunca mais ia destruir a terra com água. Aí, caminhando na Bíblia, você vai encontrar que Deus falou que vai destruir através do fogo. Ou seja, Deus vai fazer de novo, ou seja, Deus vai destruir essa terra de novo. Para que se cumpra a eternidade com Ele, como Ele sempre planejou, como Ele sempre quis. Pastor, mas daí o que vai acontecer comigo? O mesmo que aconteceu com Noé e a sua família. Se você ficar dentro da arca, você está garantido. Amém? Acho que só a Gracinha aí está animada para ir, né? Gracinha, só ficar na arca. O que eu faço, pastor? Fico na arca. Jesus é a arca. Entra pela porta. Eu sou a porta. Entra nessa porta. E fica lá. Permanece. Quantos dias for necessário nessa arca? Mas animal, está fudido aqui, meu Deus. Fica aí. Aqui é o lugar mais seguro. A igreja é o lugar mais seguro dessa terra. Ela pode ter defeito, mas o cabeça dela é lindo, é poderoso. Não vai ter lugar para você. Você pode ter seguro de vida, você pode ter plano de saúde, pode ter o que for. Na eternidade, o que vale é se o plano da salvação alcançou o teu coração. Talvez eu estou falando aqui, plano da salvação, talvez você nem sabe o que é plano da salvação. Mas é uma boa tarefa para você pensar. É isso que eu estou falando basicamente. Deus criou o homem para governar. O homem pecou, perdeu esse governo. Mandou seu filho. Lembra de Gênesis 3? Que Deus dá a promessa? Olha, vai nascer um filho de uma mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Lembra? Vai pisar. Só que a serpente vai feri-lo no calcanhar. Ou seja, Jesus ia morrer na cruz, ele ia ferir ele. Mas ele ia ressuscitar, enfim. A história que você encontra na salvação, ela já está prometida em Gênesis. Porque Deus ele já criou o fim desde o início. Então Deus é tentando recuperar as coisas. E por último, a maneira de recuperar foi ter mandado Jesus, que é a nossa arca. E por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias serão como Noé. Eles casavam e davam casamento, eles viviam vivendo a sua vida. As pessoas hoje, elas vivem como se nunca fosse prestar conta um dia. Elas vivem ocupadas demais para Deus. Mas um dia, irmãos, eu não digo que isso aqui vai acabar, eu digo que isso aqui será restaurado. Porque no dilúvio, quem foi levado? Quem era pecador ou quem era justo?
Quem foi levado no dia do dilúvio? Quem foi levado embora? Os pecadores ou os justos? Então no dia que Jesus depois voltar, você vai querer ser levado ou ficar dentro da arca seguro? Por isso que ele falou: bem-aventurado alguém que vai herdar a terra. Bem-aventurados os mansos e os humildes, pois herdarão a terra. Por quê? Porque ele vai voltar ao plano original, governar a terra. Quando você pensa em reino de Deus, pensa em governo. Amém? Rei fala de senhorio. Reino fala de governo. Agora eu te pergunto, nós lemos ali que Deus já colocou a eternidade aonde? Dentro do coração do homem. E também quando você fala de eternidade, você fala de reino. Coloca aqui para na Lucas 17, vê se é Lucas 17. Meu Deus, a minha leitura está aqui. Lucas 17, que fala sobre o reino de Deus. Só ver se é isso. Lucas 17. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas, versículo 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Quando que vai vir o reino de Deus? Quando que eu vou viver Jesus, morar com Jesus? Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Opa! Quem quer ir um dia para o reino de Deus? As pessoas ficam... Quem um dia quer ir para o reino de Deus? Levanta a mão. Só 1, 2. Quem quer ir um dia para o reino de Deus? Eu quero. Vocês não querem? Levanta a mão aí. Quem quer ir? Eu quero. Mas a boa notícia, lembra da eternidade? A eternidade está conectada com o reino de Deus. Porque a eternidade ela não tem início, não tem fim. E o reino de Deus ele já foi, já era e já é agora. Amém? Por isso que Jesus falou assim para eles: o reino de Deus está... Volta lá, porque esse que o reino de Deus está lá. Ele falou primeiro que o reino de Deus está entre vocês. E por que Jesus falou isso? Porque o gracioso estava ali. Jesus estava ali. Jesus estava ali, eu sou Jesus aqui. Ele falou assim: o reino de Deus está aqui entre vocês. Vocês podem perguntar: como? Eu não morri ainda para ir para o reino de Deus. Não. O rei Jesus está aqui. Isso que ele falou. O reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Escuta. Porque todo reino, Diego, precisa de um rei. Então ele está falando assim: o rei desse reino sou eu. Eu estou aqui já. O reino de Deus está aí. 22. Depois declarou aos discípulos. Não, acho que volta. Não, é o 21, né? Ele volta lá. Está dentro. É outra versão, é isso. Outra versão diz ali, ó, isso. Deixa nessa. O reino de Deus não está ali, não está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Está dentro de vós. O que Deus colocou dentro de nós? Eternidade. E agora Jesus está dizendo assim: olha, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele está com vocês, mas também Ele está dentro de vocês. Esse desejo da eternidade. Ou seja, Deus quer continuar aquilo que Ele sempre fez lá no Éden. Para que o homem governe. Então, quando você pensa em eternidade, não pense num lugar, pense num reino. Que
está conectado com essa eternidade, onde tem um rei, e esse rei é Jesus. Na eternidade não vai precisar de igreja, né, Leonardo? Fica tranquilo. Não vai precisar ir na igreja, no sábado, no terça, fica tranquilo, Leonardo. Não tá tranquilo. No reino de Deus, na eternidade não tem igreja. Porque a igreja é para esse tempo, para essa era. Na eternidade não tem igreja. Mas Jesus continua lá. Você continua relacionando com Ele. Assim como nós deveríamos estar relacionando com Ele aqui agora. Nesse período da nossa vida aqui na Terra. Amém? O que diz João 3,16? Esse é o texto que nós não vamos nem colocar ali, né? Porque Deus... Vamos lá. Mais alguém sabe esse versículo? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Tenha. E o que é essa vida eterna? É a eternidade. Agora eu te pergunto: se a eternidade Ele já colocou no coração do homem, mesmo que eu não consiga entender e compreender isso. Eclesiastes 3. Aí, Ele colocou o reino dentro de mim. Quando Ele veio, Ele colocou o reino dentro de mim. O reino de Deus está em vocês, está dentro de vocês. Aí, Ele diz isso. O meu Deus fez um plano. O nosso Deus, o nosso Pai fez um plano. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem não tem a vida eterna vai perecer. Porque quem não tem a vida, não tem o Filho. E quem não tem a vida eterna, terá a morte eterna. E a morte eterna é pior que o inferno, que é a separação eterna de Deus. Então, e agora eu te pergunto, a vida eterna vai começar ou já começou? O reino de Deus vai começar ou já começou? O reino de Deus já começou. A vida eterna já começou. Por isso que é João, né? João 8 fala que aquele que crê em Cristo não verá a morte. É isso? Coloca lá João 8. Meu Deus, eu fiquei 7 dias para me inscrever em algumas coisas e na hora eu não vi nada. João 8,51. João 8,51. Em verdade vos asseguro. É uma garantia. Olha a tua segurança. Olha o seguro de vida aqui, irmão. Olha aqui. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Nunca verá a morte. Por quê? Porque Jesus estava falando que você só vai continuar vivendo a vida eterna. Amém? Eu garanto para você, se você morrer hoje, eu não quero, mas se você morrer hoje, você não vai querer voltar. Porque você vai continuar agora numa outra pegada com Jesus. Que você vai dizer, cara, eu não vou voltar. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo o que eu faço, eu amo a igreja, eu amo a missão, mas eu não quero voltar. Eu quero já continuar essa vida eterna. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Amém. Mas grava isso. A vida eterna, ela tem condição. A condição para que ela exista, muitas vezes ela é despercebida por nós, pelos cristãos, sem falar aqueles que nem querem nada com Deus. Diga assim comigo: corpo, alma e espírito. Presta atenção aqui que eu quero ler algumas coisas aqui. Primeiro precisamos entender que após morte nosso corpo, alma e espírito deixam de ser um só. Corpo e alma são sinônimos de seres viventes e espírito é o que nos conecta com Deus. Após a morte, nossas lembranças angustiantes, né? Isaías fala sobre isso, que a parte triste da nossa memória nós não vamos lembrar. Então, após a morte, as nossas lembranças angustiantes, todas as tristezas e sofrimentos ficam para trás. E nós entramos em um estado de espera
para que quando Jesus volte a andar sobre o mundo dos homens, nós possamos ser ressuscitados. Portanto, só é a partir da volta de Jesus que podemos entender a eternidade de tal forma que a Bíblia diz. Então, talvez você está aqui, eu sei que às vezes fica maçante, um pouco chato, mas você só vai entender a eternidade de verdade, eu também, quando Jesus voltar. Então, nós vemos isso aqui é importante, né? E tem uma passagem da Bíblia que nos ensina aqui algumas coisas. Coloca ali, Pamela. Abra aí, irmão. Essa passagem é interessante você marcar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Amém? Amém. Coloca na transformadora, Pamela. Está indo, irmão? Está indo, sim ou não? Sim. Me ajuda aí, está indo? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Quem crê que Jesus morreu e foi ressuscitado? Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Isso é importante para você entender a eternidade. Escuta, nós como seres humanos, aí deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, às vezes as pessoas assim, não, tem que viver a vida, porque nós somos pó, e um dia vamos voltar para o pó. Eu não sou pó. Lembrei de uma piada que não é o momento de contar. Não, vou contar porque está tempo. Lembra da Bela Verão? Ela fala assim, bicha não morre, vira purpurina. Irmãos, não, pastor, mas a gente é osso, carne, volta. Eu vi lá muitas pessoas que morreram, voltaram para o pó. Só que nós somos formados no pó, mas nós somos gerados em Deus. Amém? Então, vamos voltar para a terra mesmo com ser comido bicho. Não, irmãos. Deus te formou na terra. Deus te criou na terra. Te formou dentro do pó da terra. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Ou seja, eu e você, irmão Josmar, acho que o pessoal não, nós já existimos na eternidade. Vocês também? Você já existia antes da tua mãe pensar em ter você. Tua mãe, teu pai é só um meio, mas você é um ser que foi chamado para ser eterno. Amém, irmãos? Amém. Entenda isso. E olha lá, se você morrer um dia, porque existe um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em corpo glorificado. Olha aquela palavra. Tessalonicenses 4. Então vamos lá, volta lá no 14. Aqui já entendemos. Nós cremos que Jesus morreu, foi ressuscitado, mas nós também cremos que Deus trará de volta com Jesus todos que morreram. Amém? Todos que morreram com Jesus vão voltar, vão ressuscitar com Ele. Lembrei de uma coisa que agora às vezes as pessoas falam assim, a gente começa a conversar sobre morte, né? E o crente não pode temer a morte. Também não precisa comprar a senha, né? Adiantar a senha. Mas você não pode ter medo. Como eu falei, que se apagar aqui, você não vai querer voltar se você encontrar com Jesus. Agora se você viu um capiroto, você vai querer, meu Deus, ajuda aí. Mas é tarde demais. É tarde demais. Por isso, não perca tempo. Dê o teu tempo, a tua vida para Jesus. Então, não espere entender a eternidade, claro, por completo quando Jesus voltar, mas saiba que você foi chamado para viver com Jesus para sempre. E olha ali, coloca no 15, Pamela. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. 16.
Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Amém? Até o 17. Alguém fala, se você começa a conversar sobre morte, é difícil saber, né? Porque às vezes tem crente que corre na morte porque ele não entende a Bíblia. Por isso que eu quero falar com vocês aqui esse mês, talvez o outro, sobre a eternidade. E o meu intuito não é você ficar desejoso de morrer, mas é você ficar desejoso e apaixonado por Jesus cada vez mais. Mas as pessoas falam assim, ninguém sabe, né, pastor? Ninguém foi e voltou para contar como é que é. Tá certo que alguns tentam alguns caminhos por aí, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Alguns tentam, né, conversar com quem já foi. Mas cai no pecado da feitiçaria, cai no pecado da maldição. Acha que é, mas não é, como Saul achou que era e não era. Conversar com os mortos. Então não conversamos com os mortos, ok? Mas essa pergunta que faz, ninguém morreu e voltou para contar, né, pastor? É mentira. Porque eu conheço um, falei com ele hoje, que foi e voltou para contar. Você quer saber o que vai ser? Conversa com ele que ele vai te falar. Então, tem resposta assim. Ninguém foi, não. Eu conheço um que foi e voltou. O que eu mais gosto da ressurreição de Jesus, o que eu mais gosto da eternidade, nós vamos comer, meu irmão. Aleluia. Pastel, eu acho. Jesus, com o corpo glorificado, que nós teremos um corpo igual dele, comeu. Eu imagino os discípulos que estavam ali e falaram assim, meu Deus, para onde vai tudo isso? Sabe quando você vê alguém comer bastante, magrinho? Nossa, para onde vai tudo isso? Era dúvida dos discípulos quando Jesus estava comendo pão e peixe. Com o corpo glorificado, ressurreto, com a mão furada, mas ele comia. Eu falei, para onde vai? Porque na eternidade não haverá tempo mais. E não haverá mais distância. A nossa cabeça hoje não consegue captar como será. Eu fico pensando, meu Deus, onde vai caber tanta gente? Não vai ter espaço, não vai ter isso. Você começa a ler o que os cientistas falam sobre isso, você vê, meu Deus, a Bíblia está certa. Então, o tempo que nós conhecemos hoje não limita Deus, porque na eternidade o tempo vai acabar. Essa distância vai acabar. A Bíblia mostra sinais de algumas coisas como será na eternidade. Deus, de vez em quando, eu creio assim, sabe, irmã, Deus dá uma escapada. Meu Deus, não era para fazer isso. Mas é que Ele é assim. Sabe, que não é para contar ainda, mas acaba contando. Que será que você vai beber? Daí você vai lá e compra uma calça azul. Já contou praticamente. Então você vê algumas coisas na Bíblia, não está no todo, mas você já, Deus dando sinais como é que será. Por exemplo, Filipe estava num lugar e o eunuco estava totalmente em outro lugar, em outra cidade. E ele estava lendo o livro de Isaías. E daqui a pouco Deus pega o Filipe. Deus, com o pensamento da eternidade, diz assim, vai lá. E ele está num lugar, ele aparece em outro lugar, sem carroça, sem nada, sem Uber. E aparece naquele lugar. Prega para o cara, batiza o cara, sobe e aparece no lugar que ele estava antes. Assim será na eternidade. Então, às vezes, você encontra na Bíblia umas pinceladas como será. Você encontra o governo de Deus, ele segura um pouco. Mas na eternidade tudo será revelado, tudo será mostrado. Então, a morte é o fim? Não. A morte é o fim? Não. Então, não há forma de escapar da morte. Tem um mistério, a Bíblia diz que há um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, às vezes, como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a
é a morte. Mas a eternidade é uma promessa de Deus. A vida eterna é uma promessa de Deus para a nossa vida. E é uma prova da sua infinita bondade e sabedoria. Mesmo após a morte. Por isso que ele diz ali, nós lemos João que aquele que guarda a minha palavra não verá a morte. Porque ele vai continuar vivendo essa vida eterna. Então, se hoje você está feliz com Jesus, se você morrer hoje aqui, você vai continuar muito mais feliz ainda com Jesus. Muito mais feliz. Por quê? Porque a eternidade já está dentro de você. A vida eterna já está dentro de você. E o reino de Deus já está dentro de você. Mas como nós podemos trilhar esse caminho aí para levar para a vida eterna? Será que é com boas ações? Só com boas ações? Será que é juntar bens? Nada vai durar para sempre. Amém, irmãos? Nada vai durar para sempre aqui, material falando. Então, como que eu posso conseguir a vida eterna? Diga assim, eu preciso arrepender. Você já parou para pensar que a salvação você precisa de arrependimento? Salvação, eu preciso de arrependimento. Para crer no que Jesus fez. E sou salvo, pronto, ponto final. Mas a Bíblia fala do reino de Deus. E como é que eu faço para alcançar o reino de Deus? Ou manifestar o reino de Deus? Praticando justiça. Então diga, salvação. Eu preciso me arrepender. Para mim revelar o reino que está dentro de mim, eu preciso praticar a justiça. Isso mostra que o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. O que realmente importa é se você crê em Jesus, irmão. Mas dessa forma que eu estou te mostrando hoje aqui. Romanos 10, 9 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e declarando com a boca que você é salvo. Amém? Deixa eu ver se é o 11 também. Até o 10. Então o que realmente importa é se você crê em Jesus. E aqui a gente entende em Romanos 10, aqui, 9, 10, o que devemos realmente fazer para alcançar essa eternidade ao lado do nosso Pai. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois a coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. E aqui eu vejo Deus oferecendo essa vida eterna de forma gratuita. A única coisa que Ele nos pede em troca é crer em Jesus, rejeitando a vida de pecado e dedicar a sua vida, a minha vida a Ele. Agora, será que todo ser humano quer a vida eterna? Será que todo ser humano quer a vida eterna? Então Deus existe sem limites e sem fim. Então, isso vai além da capacidade da criatura, irmãos. Por isso que tem pessoas que... Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você começa às vezes a falar de Jesus, pregar Jesus, falar de reino de Deus, determinado para as pessoas, elas não conseguem, elas acreditam em tantas besteiras que existem nesse mundo, mas elas não conseguem crer numa eternidade. Num Deus que salvou, que desceu e salvou elas, e oferece uma vida eterna para elas. E eu quero encerrar essa noite sobre isso. Avancei metade do que eu queria, mas eu quero ler com você Lucas 16. Eu quero encerrar por aqui. E aqui você vai entender um pouco da eternidade, principalmente o que acontece quando uma pessoa morre.
Lucas capítulo 16. Até esqueci de comentar, até mesmo aqui no corte de cabelo, depois que todos foram embora, ficou eu e o cabeleireiro aqui. Primeiro que nós estávamos com um somzinho aqui, né, Lucas? Só Beto fluindo. Aí os barbeiros cortando. E, né, tinha até uma palavra em inglês ali, né? Eu estava entendendo. Depois nós mudamos para o português. Mas todos foram embora. Ficou eu aqui e o professor do barbeiro. Ele começou a me perguntar algumas coisas. E fui aqui 1 hora depois embora. Dei uma Bíblia para ele. Falei, você tem Bíblia? Eu falei, não tenho uma Bíblia. Ele começou a falar dos sonhos dele. Eu falei, você quer entender isso que você sonhou? Leia Lucas 16. Isso que nós vamos ler aqui agora. Leia Lucas 16, você vai entender algumas coisas. Mas Deus está chamando você. E o pai começou a falar. Eu falei assim, partindo com sonhos assim, de morte, de céu, de inferno. Eu falei, leia Lucas 16. Eu falei, Deus tem um propósito para você. Deus te chamou. Ele um menino rejeitado, um rapaz rejeitado. E daí, quando ele falou o nome dele, porque eu nem sabia o nome dele, eu falei assim, como que é teu nome? Ele falou assim, Cristiano. Eu falei, meu Deus, assista o Peregrino. Eu já estava com isso no meu coração, de pregar isso. Eu vou falar sobre o Peregrino semana que vem, talvez, se der tempo. Eu falei assim, assista o filme Peregrino, porque lá tem um nome do rapaz que se chama Cristiano. Você sabe o que é Cristiano? É Cristo. Vem da raiz Cristo, ou seja, Deus te chamou para você ser um cristão. E ele não é um cristão. Ele fala, Aí já dei a Bíblia para ele, só falta batizar. E ele começou assim, eu achei que ele tinha Bíblia por todas as experiências, ele crê em Deus, todas essas coisas, mas ele não tem uma vida com Jesus. Você está entendendo? Às vezes você fala assim, o fulano ele acredita em Deus, mas eu estou falando de uma vida com Jesus. Conversar com alguém que morreu e ressuscitou, você crê? É esse tipo de vida que a gente quer viver. É loucura, mas é real. E eu entreguei para ele, orei por ele ali, e ele saiu assim, já mandei o filme Peregrino pelo YouTube. Então nada é por acaso. Eu falei, leia Lucas 16 para você entender isso. E olha o que diz Lucas 16, versículo 19, quero terminar com isso aqui. Vou ler aqui no telão, se você quiser acompanhar aqui também, mas marca aí na sua Bíblia. Jesus disse que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Vocês podem continuar aí, irmão? Lendo? Vamos poupar um pouquinho aqui? Vamos lá, juntos. Pode ler? Vocês conseguem ler aí? Então pode ler. Não. Ali em Oriento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E o rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e me empreste minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa boa. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar dormindo. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram,
até o 31. Então aqui é a história. Alguns acham que é uma parábola, mas contada por Jesus, com certeza é uma boa parábola. Parábola é uma história que Jesus queria ensinar, alguma história que talvez não era verídica, mas ele queria ensinar acerca daquilo. Mas vindo de Jesus, que é Deus, que é eterno, com certeza isso aqui é real. É real que conta a história de duas pessoas diferentes que morrem. E não é porque o Lázaro, que era o pobre, morreu, foi para o céu, e o rico, que é o rico, né, foi para o inferno porque ele tinha riquezas. Não é essa questão que Jesus está contando. Porque tem pobre que vai para o inferno e tem rico que vai para o céu. Porque o que leva alguém para a eternidade, o que leva alguém para Jesus é o que? Crer em Jesus. Talvez você conheça muitos pobres, miseráveis, não só de vida, mas de atitudes, de pensamentos. E você conhece muitos ricos humildes, que mesmo tendo do bom do melhor, não são dominados, os senhores deles não é o dinheiro o senhor deles. Então aqui, só para você entender, que muitas vezes a gente pensa, quem é pobre vai para o céu, quem é rico vai para o inferno. Não é isso. É se você tem Abraão como pai. Tem muito pobre que não tem Abraão como pai. E tem muito rico que tem Abraão como pai. Quem que é Abraão? Abraão é o nosso pai da fé. Então Abraão, que é aquele homem que caminhou para a terra da promessa, que peregrinou dentro da terra, ele aqui é mostrado como alguém que está esperando o mendigo. É a mesma coisa que Jesus está querendo dizer. Quando uma pessoa que crê em mim morrer, ela vai ser colocada ao lado de Abraão. Ser quer dizer ao lado de Abraão. E uma pessoa que morrer sem mim, ela vai ficar totalmente longe de nós, como diz ali no Hades, num lugar de tormento. E entenda aqui que ainda não é o céu. É o lado de Abraão, é o paraíso. Alguns dizem que é a sala de espera. Você esperar para quando Jesus ressuscita você, morto é uma coisa. É uma salinha, recepção boa, tem água, tem café, tem bolacha, traquina, tem suco, tem pão natural, tem coisa boa. E o outro lado, que morreram sem Cristo, estão numa sala. E de vez em quando alguém que trabalha lá para dentro abre a porta, meu Deus, que calor, meu Deus, fecha a porta. Até que Jesus volte e coloque cada um no seu devido lugar eternamente. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui, irmãos, é para você meditar que a eternidade não é só para você. Amém? Escuta aqui, vou terminar. Abraão não, o rico que está lá atormentado, ele observa Abraão. Você não encontra nenhuma vez na Bíblia mais um tipo de conversa assim, mas Jesus está querendo ilustrar o que acontece. No sentido de o que acontece com quem está no tormento e quem está aguardando a ressurreição ao lado de Abraão. Ou seja, guardou a sua fé. E aqui a conversa é interessante. O rico fala, Abraão, 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que molhe na água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. 25, disse Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro nos males, e agora ele está consolado e tu está atormentado. Ou seja, aqui não representa que você teve muito nessa vida, agora você vai se lascar no inferno. E você teve nada nessa vida, agora você merece um lugar no céu. Não é isso. Por favor, não deturpe a Bíblia. Ele está falando assim que enquanto nessa terra Lázaro viveu, mesmo nas migalhas, mesmo mendigo, mesmo situação difícil, o coração dele estava na eternidade. Ele creu em Jesus. Amém? Ele tinha, por mais que ele era mendigo na terra, não tinha um pão para comer, mas ele tinha muito mais para dar para o rico do que o rico para ele. Vocês estão me entendendo, irmão? Então não é a tua condição de vida financeira que vai levar você para o céu ou para o inferno. Não é a tua condição de vida que vai levar você para a eternidade. É a condição se você entendeu que Cristo é o suficiente. E lembra o texto que a gente leu lá em 1 Coríntios? Se você esperar aqui, nesta vida, só de Jesus, você é miserável. Então, o Lázaro aqui,
Ele não foi miserável porque ele não esperou em Jesus só que ele guardou o melhor que estava por vir. Agora, escuta aqui, porque isso aqui me chama a atenção para nós sairmos daqui com esse aviso. Aí ele fala no 26, existe um abismo, nós não podemos, quem está aí não pode vir para cá. Ou seja, irmão, não tem purgatório. Quem está lá no inferno está lá. Quem está na porta do inferno está na porta. Quem está na porta para reinar com Jesus eternamente também. Não tem. Não tem como passar para lá. Não tem como mudar isso. Isso se resolve na vida aqui agora. Amém? Então deixa eu te chamar a atenção. Para de pensar um pouco somente nessa vida. Você está morrendo pensando somente nessa vida. E você não está vivendo aqui nessa vida aquilo que vai ser eterno. E muitos estão se perdendo. E vão se perder, infelizmente, se não tentarem isso. E depois não tem jeito. Aí o 27. Peço que mande na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, para que não venha para esse lugar. Olha que o rico está lá falando para Abraão, viu? Eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho família. Dá um jeito de falar para eles lá, para eles não virem para esse lugar aqui. Manda eles, ou seja, fale para eles aceitar Jesus. Fale para eles ter a fé em Abraão, fale para eles aceitar Jesus, ficar firme, aceitar Jesus, ir para a igreja. Vamos usar a linguagem aqui do nosso dia a dia, ir para a igreja, permanecer firme. Para que eles não venham para esse lugar aqui que eu estou sofrendo e não tem, eu estou sofrendo demais, estou sendo atormentado. Aí o versículo 29, Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. A resposta que Abraão dá para ele, o homem entendeu, e nós temos que entender muito mais agora. Eles têm a Bíblia Sagrada. Eles têm a lei, Moisés representa a lei, e os profetas representam ali as profecias. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça, escute o que a Bíblia diz a respeito disso, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E olha a resposta que já aconteceu. Presta atenção, versículo 30. Ele disse: não, Abraão, não adianta a Bíblia para eles não vão entender. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for enviado, aí eles vão se arrepender. Então não adianta mandar a Bíblia para eles só. Presta atenção, crente. Não adianta só falar da Bíblia para eles, da lei dos profetas. Precisa que alguém dos mortos ressuscite e vai lá falar para eles. Você conhece alguém? Você conhece alguém que morreu e ressuscitou para enviar para eles? Sim ou não? Sim. Jesus. E agora fala, onde está Jesus? Nessa era. Então leva Jesus para a tua casa, para a tua família, para que eles não vão para esse lugar de tormento. Se responsabiliza, gente. Se responsabiliza. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou. Então, ele está falando, se alguém dos mortos ressuscitar e lá falar, eles vão acreditar. Então deixa os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas. Se você ama tanto eles, não deixa eles para esse lugar de tormento. Amém? Leva Jesus para eles, para que eles possam passar uma eternidade feliz, não atormentados. Isso é sério. Não perca a sua salvação. Não perca o amor por Jesus e pela eternidade. Amém? Curva a sua cabeça e fecha seus olhos. Senhor, eu oro para que cada um que está aqui, Senhor, aqueles que estão ali fora, entendam que existe algo muito maior dentro de nós, um desejo pela eternidade, um desejo de viver para sempre com o Senhor, e isso começa aqui agora. Começa aqui agora. A vida eterna começa agora. Pai, em nome de Jesus, toda frieza espiritual em nossa vida, que vai nos levar para esse tormento eterno,
Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos ser avivados, como nós cantamos aqui. Aviva-nos, Senhor. Nos torna responsáveis por levar esse que morreu e ressuscitou para as pessoas, para a nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa parentela, um Jesus vivo. Meu Deus, as pessoas não podem acreditar na nossa pregação hoje. Elas podem até rir na nossa cara quando a gente falar sobre esses assuntos, mas assim era nos dias de Noé. Assim como zombavam, riam dele, um dia o Senhor veio com o dilúvio, destruindo toda a terra. Somente Noé e a sua casa ficou de pé. E eu oro, Senhor, que aqui seja aqui cada um, Senhor. Podem zombar. Que eternidade, que vida eterna, que inferno. Inferno é aqui. Não. Eu crarei em Jesus. É a minha arca, é a minha garantia, é o seu Espírito em mim. Senhor, que possamos caminhar nessa palavra nos próximos sábados. Que o Senhor dê graça à minha vida. E que o Senhor venha com o teu espírito de temor neste lugar. Que o Senhor venha, Deus, em cada coração, firmando essa palavra. Que haja entendimento no espírito de cada um, Senhor. Mas não gere medo, mas temor. Porque é bom, muito bom estar contigo aqui, agora e para sempre. Por toda a eternidade. Amém, irmãos? Vai na paz, Deus te abençoe e vamos viver a eternidade com Jesus.